Então abram as suas Bíblias em 2 Coríntios 5. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O ministério da reconciliação. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5, versículo 11 adiante. Louvado seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Quem já achou, grita amém. Amém. Então leamos a santa palavra do Senhor, que diz assim: o ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Aleluia, Deus. Porque não recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aleluia, glória a Deus. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para nós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Levanta o poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da sua palavra. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e podem exaltar o Rei da Glória. Palavra do Senhor, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo
para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira e digna de toda a aceitação. Hoje, o mundo está comemorando o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Mas nós que estamos aqui nesta noite, na presença de Deus, estamos comemorando o mistério da reconciliação. Muitas, no dia de hoje, não comem carne. Porque acham que é pecado. Porque acham que não pode comer carne no dia de hoje. Então fala o seguinte: compre que eu como por você. Mas na Bíblia não está escrito isto, que não pode comer carne. Na Bíblia só está escrito que nós não podemos pecar contra Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, nesta noite, a respeito do ministério da reconciliação. E assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Quem tem temor ao Senhor? Você tem temor a Deus, irmão? Glória a Deus. Você tem temor a Deus, irmã? Porque o servo de Deus, que tem o temor de Deus, até a sua costeleta é como um servo de Deus. Até o seu corte de cabelo é um corte de cabelo como um servo de Deus. Se tivermos temor a Deus, não andamos com cortes de cabelo extravagantes. Não andamos com costeletas extravagantes. Se a irmã tem o temor a Deus, não anda cheio de vaidade, não anda cheio de pecado. Por quê? Porque tem o temor de Deus, o temor ao Senhor. Então a palavra diz assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Então temos que temer ao Senhor, não ao homem. Nós temos que temer a Deus, não o homem. O homem nós temos que obedecer. Porque a palavra de Deus, ela diz, irmãos e irmãs, lá em Romanos 13, a respeito da submissão à autoridade. Se a igreja tem um pastor, nós temos que pôr obrigação, como servo de Deus, como servas de Deus, a ser submisso à autoridade pastoral. Glória a Deus. E como servos e servas de Deus, nós temos que ter temor ao Senhor. Então quando ele fala aqui na sua palavra, persuadimos os homens à fé. O que é persuadir? É pregar a palavra. Pregar a palavra de Deus. Muito embora, irmãos e irmãs, sabemos que no dia de hoje, muitas estão pregando a palavra de Deus retorcida. Não estão pregando a palavra de Deus na sua essência, a verdade da palavra de Deus. Então tem muitos e muitas no dia de hoje que estão pregando apenas textos isolados da palavra de Deus para massagear o ego da irmã, para massagear o ego do irmão. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor quer que nós preguemos a verdade da palavra dele na sua essência, que é, irmão, contra o mundo, contra o pecado, contra a vaidade e contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Então persuadimos os homens, persuadimos as mulheres, a fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Aleluia.
Cada um de nós que estamos aqui presentes nesta noite temos uma consciência. Aleluia, Que Deus. nós temos que ter temor a Deus. Glória a Deus. Temor à palavra de Deus. Temor à doutrina santa do Senhor, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus é a única fonte, é o único caminho que levará o homem, que levará a mulher à glória com Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então sejamos também manifestos. Como assim sejamos também manifestos? Se aquele pastor, se aquele obreiro, se aquela obreira prega a verdade da palavra de Deus, obviamente será manifesto. Será manifesta. Aí aquela irmã vai falar daquele pregador, daquela pregadora. Aquele pregador prega a verdade. Aleluia, Deus. Aquela pregadora prega a verdade. Aleluia. Prega contra o pecado, prega contra o mundanismo pecaminoso, mas prega a verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, houve aquela manifestação do pregador. Houve aquela manifestação da pregadora. Porque aquele homem, aquela mulher que estão ouvindo a verdade da palavra de Deus, pode ter certeza, irmão e irmã, que a palavra de Deus vai ficar guardada no seu coração. E essa palavra... E essa palavra começará a ter efeito para a libertação deste homem, para a libertação desta mulher. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Se nós estamos libertos hoje, porque um dia nós demos ouvido à palavra de Deus. Glória a Deus. Se estamos libertos hoje, porque nós fizemos, aleluia, Jesus, se esforçamos para que houvesse a libertação em nós. Aleluia, Deus. E hoje estamos na presença do Senhor, libertos, transformados e salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou deixar minha costela eletrônica, porque o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Vou cortar meu cabelo do jeito que eu quero, porque o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Mas dependendo da situação que você cortar o teu cabelo, meu irmão, você vai estar negligenciando a palavra de Deus. Glória a Deus. Você vai estar manchando o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia. É a mesma coisa, irmã. Eu uso o traje que eu quiser, porque o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Aleluia, Você vai Deus. estar manchando o evangelho de Cristo. Glória a Deus. E pelo fato de você manchar o evangelho de Cristo, você terá que dar conta naquele dia para Cristo. Glória a Deus. Estão se gloriando apenas na aparência. Quer ficar bonitão? Quer ficar bonitona para o mundo? Aleluia, Mas nós não Deus. precisamos ficar bonitão, bonitona para o mundo. Nós temos que estar bonitão, bonitona para Jesus, não para o mundo. Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência. Está cheio. Está cheia de pessoas que estão só se gloriando na aparência, mas o seu coração já se esqueceu de Jesus. Seu coração já se esqueceu do evangelho da cruz. Porque hoje está se pregando o evangelho da cruz aqui nesta noite. Hoje está se pregando o evangelho de Cristo aqui nesta noite. Enquanto que o mundo lá fora estão cultuando aquele Deus que não fala, que não ouve, que não anda, que não, enfim,
um Deus morto. Nós estamos cultuando ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz e ao Deus que está entrando com providência na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, porque você está na presença de Deus que vive e reina para sempre. Porque se enlouquecermos, é para Deus. Glória a Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Aleluia, Deus. Não se preocupe se alguém chamar você de louco, chamar você de louca. Não se preocupe. Você está enlouquecido, você está enlouquecida, é para Deus. Por Deus. E conservando, assim, o juízo é para vós. Que juízo é este? É a consciência, irmão. Todos nós temos um juízo. Todos nós temos um juízo. É a nossa própria consciência. Nós devemos saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Principalmente se somos servos e servas de Deus, nós temos que, por obrigação, de saber o que é certo e o que é errado. Glória a Deus. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. O próprio Jesus Cristo nos constrange, julgando nós assim. Como assim? Diferente do mundo. Nós temos que ser diferente do mundo. Por isso que há este julgamento, e é o próprio Cristo que nos julga, para que nós sejamos diferentes do mundo. Que se morreu, como assim morreu? Que se morreu por um, ou seja, se um morreu por todos, logo todos morreram. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo por todos morreu. Você está entendendo, irmã? Aleluia. Está entendendo, irmão? O Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Ele não morreu somente para mim, somente para você. Ele morreu pela humanidade. Mas a humanidade entende que Jesus ainda está morto. Muitos ainda acham que Jesus está morto, mas lê de engano deles, lê de engano delas, porque Jesus está vivo e é Ele que está falando conosco aqui nesta noite, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. E Ele morreu por todos. E Ele morreu por todas. Para que os que vivem não vivam mais para si. Glória a Deus. Aleluia. Como não vivam mais para si? Você não tem que mais fazer a tua vontade. Glória a Deus. Nós não temos que mais fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer somente a vontade de Jesus. Porque nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Jesus. É por isso que nós temos que fazer a vontade somente de Jesus. Porque Ele morreu por todos. Ele morreu por todas. Para que os que vivem não vivam mais para si. Glória a Deus. Mas para aquele que morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. Aleluia. O mundo não quer entender esta ressuscitação. Mas nós entendemos Glória a Deus. que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Deixa eu ler mais uma vez, para que nós não fiquemos em dúvidas aqui nessa noite. É proibido, meu irmão, é proibido, minha irmã, sair em dúvida aqui nesta noite a respeito da palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus não deixa dúvida a ninguém. Ele morreu por todos.
Ele morreu por todas. Para os que vivem, não vivam para si. Nós não podemos viver para nós, mas para aquele, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Como assim? Quando nós estávamos no mundo do pecado, que não conhecíamos a Cristo, nós vivíamos na carne, vivíamos praticando os prazeres da carne, vivíamos praticando pecados, praticando abominações contra Deus. Mas a partir do momento em que este homem, em que esta mulher aceitou Jesus ressuscitado, não é aquele Jesus morto lá na parede, não, que aquele lá não é Jesus. Aquilo lá é uma imagem de um judeu pregado lá naquela parede, mas não é Jesus, porque Jesus é este que está falando conosco aqui nesta noite, através da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Assim que daqui por diante, ou seja, a partir de hoje, daqui por diante, a partir de hoje, temos que ser diferentes do mundo. Glória a Deus. Viver somente para Jesus, não para nós mesmos. Glória a Deus. Somente para Jesus. Para que naquele dia em que este Jesus que ressuscitou e que está aqui, e a promessa que ele faz, irmãos e irmãs, é que ele virá a buscar um povo especial, um povo zeloso e um povo de boas obras. Ele não vem buscar, irmãos, irmãs, ele não vem buscar a placa denominacional. Não, ele não vem buscar placas de igreja, mas ele vem buscar a sua igreja. Aquela igreja imaculada, lavada e remida pelo sangue poderoso de Cristo. É esta igreja, é este homem, é esta mulher que Jesus vai buscar para a sua glória. E ainda que também, ou seja, assim que daqui por diante, a partir de hoje, e ainda que também, por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, quando nós conhecíamos Cristo, quando nós conhecemos a Jesus, nós estávamos vivendo na carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Porque hoje nós vemos Jesus pelos olhos da fé. Hoje nós temos Jesus pelos olhos da fé. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que o único que pode mudar a nossa situação é aquele Jesus que morreu, ressuscitou e que nesta noite está falando conosco. É Ele é o único que pode mudar a situação. Ele é o único que pode mudar a nossa vida a partir desta noite. Ele é o único. Existem somente dois caminhos que levam o homem e a mulher para o céu. Ou seja, existem dois caminhos
Mas apenas um caminho leva o homem para o céu. Glória a Deus. Apenas um caminho leva a mulher para o céu. Glória a Deus. Não existe meio caminho, existe um caminho Aleluia. que leva o homem para o céu, que leva a mulher para o céu. E existe outro caminho também, que leva o homem, que leva a mulher para o inferno com Satanás. Aleluia. E esse caminho é para os desobedientes, para as desobedientes ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Assim que, se alguém está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se tudo se fez novo, se tudo se fez novo, Aleluia. na vida do irmão, na vida da irmã, por que que os obreiros, por que que as obreiras agora vivem cheias de modinhas dentro da igreja? Glória a Deus. Mas tudo não se fez novo? Para alguns sim, para algumas sim, mas para a maioria ainda continua o velho homem, continua a velha mulher. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós abandonamos o mundo, abandonamos o pecado, então nós temos que viver em novidade de vida na presença de Deus. Glória a Deus. Viver Deus, largar do nosso eu, abandonar o nosso eu, abandonar a nossa vanglória, abandonar a nossa exaltação, né? Glória a Deus. Abandonar tudo e viver com Jesus, Glória a Deus. para Jesus. Aleluia. Mas Jesus não está mandando você abandonar a tua família. Aleluia. Jesus não está mandando você abandonar a tua mulher. Jesus não está mandando você abandonar o teu esposo. Glória a Deus. Não. Ele está mandando você abandonar o mundo e o pecado. Glória a Deus. E viver somente para Ele. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Para viver somente o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. E tudo isso provém de Deus. Glória. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. E tudo isto provém de Deus. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia. Está vendo? Quando a palavra de Deus fala mundo, irmãos, quando a palavra de Deus fala mundo, irmãs, fala-se humanidade. Humanidade. Então, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra, a palavra da reconciliação, a palavra da reconciliação. Viu o que Deus colocou em nós? Glória a Deus. Aleluia. Viu o que Deus colocou em nós, irmãos e irmãs? A palavra da reconciliação. Aleluia. E de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Glória a Deus. O irmão percebeu, a irmã percebeu que não somos qualquer um, Aleluia. que não são qualquer uma, Glória a Deus. porque o irmão é embaixador de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A irmã é embaixadora de Cristo.
E para que nós não venhamos a manchar o Evangelho de Cristo, como embaixadores, nós temos que viver a verdade de Cristo, que é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então não podemos, irmãos. Nós temos que estar atentos, Glória a Deus. estar vigiando em todos os sentidos, Glória a Deus. para não escandalizarmos o Evangelho de Cristo, não escandalizarmos o Evangelho de Jesus, porque nós somos embaixadores de Cristo. As irmãs são embaixadoras de Cristo. E você não vive para você. E você não vive para você. Nós não vivemos para nós. Nós temos que viver para Cristo. Se nós aceitamos a Cristo, nós temos que viver para Cristo. Porque recebemos a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Está vendo? De sorte que somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, com Deus, com Deus, aleluia! Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que nós reconciliemos com Deus. Aleluia. Aquele que não conheceu pecado, Aleluia, Deus. ele nunca pecou, Glória a Deus. nunca houve engano na sua boca, Glória a Deus. mas mesmo assim o povo matou ele, mesmo assim o povo crucificou ele. Por que o povo crucificou ele? Por que nós crucificamos ele? Aleluia! Por que nós crucificamos ele? Por causa do nosso pecado. Por causa do pecado que nós crucificamos Jesus. Mas saiba você, minha irmã, saiba você, meu irmão, que ele não está crucificado mais, ele não está morto mais, mas ele ressuscitou, e é ele que está aqui falando conosco, e é ele que quer que nós façamos a reconciliação com Deus nesta noite. É ele. É Jesus que quer que nós façamos a reconciliação com Deus nesta noite, para que nós fiquemos livres do inferno, para que nós fiquemos livres da condenação eterna com Satanás. Porque nesta noite, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus revelou a palavra para nós, que é o mistério da reconciliação. Então, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós. Pecador por nós. Não é seu padre e irmã. Ele não se fez pecador somente pela irmã. Ele não se fez pecador somente pelo irmão. Mas ele se fez pecador por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Que Deus abençoe